Este é o programa Cidade em Pauta, uma responsabilidade da Câmara Municipal de José Bonifácio, hoje recebendo o vereador Cássio Galo e também o vereador Adenilson Seron. Vereador Adenilson, na última sessão da Câmara, segunda-feira, o senhor foi autor da indicação 47/2021, na qual solicitou ao prefeito proceder estudos para aquisição de terrenos próximos ao do cemitério municipal, vendo a necessidade e chegando no limite máximo do atual terreno, que inclusive o senhor aqui finaliza, de extrema importância encontrarmos uma solução. Como é que foi a elaboração dessa indicação e o que o senhor tem de concreto até agora? Então, Marco, essa indicação já estava analisando bem antes, através de vendo a necessidade, a urgência de poder a gente resolver isso, e através de alguns munícipes que vieram, conversaram, pedindo, falando sobre essa aquisição de um terreno, né, preocupados. Nós fiz essa indicação para procedermos estudo, podermos trabalhar, podermos encontrar um terreno próximo ali. Nós temos do lado alguns terrenos vagos que vou estar em processo aí de mexer também para que possa ser feito. E eu dei uma sugestão muito importante que eu acho a longo prazo também, né? Dei uma sugestão do que poderia ser um cemitério novo. Um cemitério novo aí, um espaço já maior, organizado, que temos aí depois, olhando para um amplo maior de 50, 60 anos, né? Nós possamos aí adquirir alguns terrenos próximos, mas todos eles são pequenos. Teremos aí cemitério às vezes para 10, pouco mais alguns anos aí, né? Ajuda, resolve, mas nós precisamos pensar longe, né? Precisamos pensar em algo grande também futuramente, se caso for realmente organizar ali próximo do cemitério mesmo, por enquanto, mas precisamos trabalhar, para que não deixamos de última hora para ficar no sufoco, né? Fazer algo planejado depois, encontrar um caminho, um lugar aqui não seja tão distante, mais próximo, um local maior, fazer planejado com tempo e a gente se reorganizar para que possamos aí dar aos munícipes uma tranquilidade no que é um momento difícil, né? Quando se perde um ente querido, se perde um parente, um amigo, né? Para que dê uma tranquilidade, um conforto, para que eles possam também ali ter a sua dignidade no momento difícil. O senhor chegou a conversar com o prefeito já com relação a isso, setor de engenharia? Sim, eu conversei com a indicação da Câmara, né? Conversei até com o prefeito, ele tem alguns terrenos próximos ali, ele disse que conversou com uma pessoa, com outra, vendo o que pode ser feito. Então está entrando já em tramitação essa questão de tentar se resolver. Temos ali do lado direito um terreno, um quadrado grande, tem aqui na esquina embaixo também, que o Dilma até citou para mim ontem, que chegou até o proprietário, o que poderia ser feito. Então, assim, existem locais, existem pontos, então precisa entender, juntar o que é preciso melhor com a urgência, né? Que se você vê nas fotos que eu até tirei lá, nós estamos no fim da linha, estamos na última fileira, então é algo até na minha indicação de urgência. Então eu acredito que nós vamos resolver isso em breve, se Deus quiser. O vereador Cássio, indicação número 1 de 2021. Foi a primeira indicação dessa legislatura, já que o senhor é a primeira vez que vem aqui, então vamos começar da primeira indicação. Ela pede a indicação número 1, providenciar a abertura do ambulatório municipal Valdo de Stefano, localizado no Jardim Primavera, em caráter de urgência, até às 22 horas, na forma do pronto atendimento médico, de segunda a sexta-feira, reiterando uma indicação de 2013, a número 5/2013, que foi exatamente de sua autoria. Gostaria que o senhor falasse a respeito dessa indicação e desse pedido. Marcos, essa indicação aí, ela, como foi dito aí, eu fiz ela em 2013, quando ainda era presidente da Câmara, e fiquei os 4 anos, né, solicitando ao prefeito, ao secretário de saúde na época, e infelizmente nós não fomos ouvidos. E passaram-se 8 anos aí, e eu acredito que essa ideia ela ainda é muito importante para a cidade. O objetivo de atender lá no Primavera, abrir um ambulatório até as 22 horas, é no sentido de atender aquele cidadão que vai trabalhar, né, de manhã, na madrugada aí, e volta de tardezinha à noite para casa.
E quando chega em casa, muitas vezes alguém da família às vezes está doente, ou ele mesmo está precisando de um médico. Então acaba indo para a Santa Casa, pronto-socorro da Santa Casa, ou até mesmo para o ambulatório João Lania. Mas o João Lania, ele é de agendamento, então está sempre lotado. E aí acaba indo todo mundo lá para o pronto-socorro. Então, abrindo esse ambulatório até 10 horas da noite, vai facilitar muito a vida desse cidadão, vai desafogar o pronto-socorro da Santa Casa, né, vai dar um pouquinho mais de acessibilidade às pessoas ali dos bairros do Primavera, Nova Conceição, Cristo Rei, Cataruce, Capobianco, enfim, todos aqueles bairros ali, até a CDHU, né, o bairro Luciano Vieira, enfim, todos aqueles bairros para lá do córrego Embira, né? Então pode até pegar Cacetari, né, Roque Carbone, enfim, todos aqueles bairros lá, Valentim Ciani, o Nova Esperança, todos aqueles bairros poderiam ser atendidos ali no ambulatório do Primavera, ele abrindo à noite. E eu acredito que tem plenas condições de fazer isso, né? Eu me lembro quando eu era secretário de saúde, nós abrimos o ambulatório João Lania até as 10 horas da noite. E quando nós entramos, ninguém pensava, né? Achava que era impossível, que não ia ter funcionários, enfim. E eu fiz uma proposta aos funcionários dizendo que ia haver essa mudança, né? E quem se propunha a trabalhar das 4 horas até as 10 horas da noite, um segundo turno aí, né? E teve tanta procura que eu tive até que deixar de atender pedidos de funcionário. Então, com o mesmo quadro de funcionários, nós dobramos o horário de atendimento. E foi muito bom, a ideia deu certo, está aí funcionando até hoje. Então, isso aí foi em 2009 que nós fizemos isso. E a cidade já são praticamente aí 12 anos. A cidade cresceu mais, né? Vieram novos loteamentos, novas casas nos terrenos que estavam vazios, então aumentou a população. Então hoje é mais do que necessário abrir esse ambulatório até 10 horas da noite. Então tá aí o nosso pedido, a nossa indicação. Estou soltando um abaixo-assinado para a população também nos ajudar nesse sentido, para sensibilizar o prefeito, o secretário de saúde. Esse abaixo-assinado eu comecei essa semana e espero aí contar com a colaboração de todos. Você que mora na cidade, não precisa morar naqueles bairros, pode ser qualquer cidadão assinar esse abaixo-assinado. E aí nós vamos apresentar ao prefeito, né, com o objetivo de sensibilizá-lo e também dizer para a população que ela também está participando dessa reivindicação, que ela também quer que esse ambulatório abra até as 22 horas. Esse abaixo-assinado vai ter algum ponto fixo para as pessoas poderem assinar? Você está colhendo aleatoriamente nas ruas? Nós vamos, por causa da pandemia, né? Uhum. Então nós vamos esperar um pouquinho, acalmar um pouco essa questão da pandemia, do lockdown aí, para não aglomerar, mas nós vamos colocar um ponto ainda para escolher essa assinatura. Ao mesmo tempo, eu já tenho algumas pessoas que estão nos ajudando a pedir essas assinaturas. Então, que quem porventura chegar a ter contato com alguém que está com esse abaixo-assinado, por gentileza assina, vamos unir forças, vamos unir pensamento positivo para que esse ambulatório realmente abra até as 22 horas. Bom, só vou aproveitar, deixa, e falar sobre uma outra indicação também que o senhor cita o Valdo de Stefano, que é a questão da reforma e ampliação do centro comunitário ali ao lado do ambulatório Valdo de Stefano. E inclusive o senhor pediu a incorporação ao referido ambulatório. Como é que seria isso? Isso, essa foi a minha segunda indicação. Existe um centro comunitário lá no Primavera, ao lado do ambulatório, que está muito deteriorado, está lá sem uso há vários anos, né? Acredito que mais de uma década sem uso. Está abandonado, né? Então está servindo apenas para usuários de drogas lá usar à noite, e eu acredito que reformando esse ambulatório, esse centro comunitário, fazendo as divisões, pegando um engenheiro, né, um arquiteto, fazendo umas divisões lá, e incorporar com o ambulatório Aldo Stefano lá do Primavera, vai praticamente dobrar o ambulatório.
E fazendo isso, nós podemos colocar mais médico da família, mais equipe de saúde da família, né, estratégia de saúde da família, com o médico, com os agentes comunitários para atender uma comunidade, uma parcela da população maior ali naqueles bairros, e abrir à noite, né? Então, essa indicação, abrir o ambulatório até as 22 horas, com a reforma, ampliação e a incorporação desse centro comunitário, vai ficar show de bola a questão do atendimento para aqueles bairros lá. Atender mais pessoas com o médico da família e atender a questão da urgência e emergência aí na parte da noite, até as 10 horas da noite. Então essas duas indicações vêm a fechar aí a questão do atendimento, do melhor atendimento, da acessibilidade à população ali do Primavera e os bairros daquela região ali. Eu havia falado com o vereador Adenilson e para todos os ouvintes, vereador Cássio, queríamos falar sobre a indicação 39/2021, de autoria do vereador Adenilson Seron e demais vereadores que solicitam ao prefeito proceder estudos para realizar reforma e melhorias do ginásio de esportes municipal, bem como realizar a roçagem, onde o mato está grande, pintura do local da pista de skate e também uma possível instalação de câmeras de segurança no ginásio de esportes, pista de skate e seus arredores para dar uma segurança aos moradores, vizinhos e também para cuidar e fiscalizar do patrimônio público pertencente ao município. Vereador Adenilson, pois não, pode falar sobre a indicação. Foi uma indicação que eu fiz. Se você pegar e olhar como está o ginásio de esporte hoje, tanta pichação, sujeira, então fui lá, tirei algumas fotos e a minha indicação foi para uma melhoria, até uma reforma. Se você chegar no ginásio de esporte hoje, ali na pista de skate, qual pai de família que tem acesso a um lugar que nós temos no canto lá onde parecia que tem canos quebrados, acho que era bebedouros, não sei o que era, está tudo defasado, parede quebrada, pichações, então se torna um lugar inseguro. E à noite, escuro. E por que eu falei da câmera? Porque lá naquele local, infelizmente, está tudo aberto. A gente precisaria, essas pichações, esses vandalismos que aconteceu, por falta de segurança. Então, se você colocar uma câmera, dá segurança aos munícipes que moram de frente, que moram ali próximo, e você protege o espaço público que pertence ao município, né? Que ali, e você fiscaliza todo aquele pátio, todo aquele local. Então, precisaríamos de uma reforma, pintar no padrão, no meu ponto de vista, uma ideia no padrão que a cidade do município, pintar, trazer essa melhoria e, ao mesmo tempo, depois que fazer essa reforma, fazer algo para fiscalizar, porque senão logo após nós vamos ter a mesma situação, a mesma dificuldade, né? E ali colocando várias luzes, dando abertura para que as pessoas, na hora que puder, por questão do Covid, fazer os esportes até à noite, mas com limpeza, com organização, com fiscalização, organizado. Tem um espaço ali também de basquete, né? Que sim, podia ali estar bem melhor. Né? É um ambiente por completo, né? Por completo. Muito bem. Vereador, deixa eu passar aqui as ligações que nós recebemos aqui, os WhatsApps, enfim. A participação do ouvinte aqui na 92,5. O Álvaro passou pra gente se alguém, né, o vereador, pode passar alguma informação sobre a ponte que está sendo ali reformada, reconstruída praticamente, né, na Avenida Monsenhor com a 7 de julho. E é fácil lembrar que na última sessão da Câmara o vereador Cássio Galo falou muito a respeito desse assunto. Então vou passar a palavra para ele sobre a questão da ponte ali da Monsenhor com a 7 de julho. Segundo o Álvaro, estariam sendo jogados ali entulhos, enfim, objetos, né, que estariam aí em desacordo com o meio ambiente. Cássio, você tem essa informação? Eu passei lá esse final de semana e segunda-feira de manhã e realmente caiu um pouco de entulho lá. E a questão de crime ambiental, eu não sei se houve algum crime ambiental ali. Haja vista também, Marcos, que quando você vai fazer uma obra, você vai construir alguma coisa, ou você vai reformar, às vezes você tem que bagunçar primeiro para depois arrumar. Obviamente que o que aconteceu lá não é o correto, né? Não é o certo, mas acabou caindo um pouquinho de entulho ali no leito do córrego.
E agora, segunda-feira, os funcionários da Câmara, da Prefeitura, aliás, estavam lá com o maquinário, estavam tirando o entulho, estavam colocando as estacas para começar a reformar aquela ponte lá. E eu comentei na Câmara que aquela ponte lá, a cada 2, 3 anos ou 4 anos no máximo, ela sempre está caindo naquele local. Então, já é de conhecimento, né, da administração pública, das administrações públicas, dos funcionários públicos, que toda vez que chove forte, causa enchente ali, acaba derrubando esse barranco. Então precisava fazer de uma forma que não caísse mais, um jeito, uma estrutura melhor, né? E a própria ponte, ela tem a vazão muito curta. Aquela ponte lá tinha que ser uma vazão maior. Então, na verdade, precisava pensar um pouco além dessa ponte, né? Precisava pensar em fazer um projeto de canalização do córrego Monte Alegre. Na verdade é essa. A gente vê em todas as cidades aí do Brasil, as cidades regionais, as capitais de estado, que todos os rios dentro da cidade são canalizados. Então, por que não canalizarmos o córrego Monte Alegre? Obviamente que é uma obra de um volume grande de dinheiro, né? Mas que precisa alguém fazer esse projeto, alguém tentar buscar o recurso. Às vezes não consegue nesse ano ou nesse mandato, mas vem o próximo aí e tenta correr atrás e fazer alguma coisa. Se nós tivéssemos isso como objetivo, eu tenho certeza que já estaríamos com esse córrego mais estruturado, né? Em melhores condições. E agora sim, agora é arrumar a ponte, né? E pensar para frente, né? Pensar num projeto maior para a gente canalizar esse rio aí e fazer a Avenida Monsenhor ficar mais bela ainda, né? Ficar um aspecto bonito, porque já está dentro da cidade. Então é importante esse projeto aí, pensar no futuro. Muito bem. A Maria Aparecida fez aqui uma pergunta direcionada ao vereador Adenilson Seron. Ela que fala que é da cabeceira de Ubarana. Ela perguntou, vereador, sobre a questão do recolhimento do lixo, que foi, inclusive, segundo ela, assunto de campanha, enfim. Esse recolhimento do lixo na zona rural, como é que está essa questão, vereador? O lixo foi uma das primeiras indicações minhas, se você voltar atrás lá, sobre a coleta seletiva, a reorganização. É um problema muito grande no município, muito sério, né? E se você olhar na parte rural também, se vê muito lixo esparramado. Infelizmente, a primeira situação do lixo que se vê jogado, quando estou dizendo os lixos que estão na estrada, o primeiro ponto, por falta de responsabilidade das pessoas, né? Lixo nas estradas não se joga. Então, o que nós precisamos melhorar isso daí? Nós precisamos, até a minha ideia, o que era que vai ser a próxima indicação, a primeira foi na parte da coleta, agora na parte rural, né? Que cada 15 dias, 10 dias ou uma vez por semana, o município passe nas principais estradas com o caminhão de lixo e fazendo os pontos estratégicos, que as pessoas depositem aquele lixo, que as pessoas coloquem naquele lugar e o município passa recolhendo esse lixo, a prefeitura passa recolhendo e descartando nos possíveis e levando até o aterro sanitário. Só que nós sabemos que não é de um dia para o outro, né? Estou trabalhando, quem sabe, eu estou trabalhando muito a questão do lixo. A gente indica, a gente trabalha, só que a gente depende do executivo, né? Depende do andar da carruagem. Mas essa semana até vai ser uma das minhas prioridades, né? Que fiz a primeira parte, agora eu vou para a segunda parte na área rural. E para te falar, já estou visitando alguns pontos. No Jacarezinho já conversei com algumas pessoas, no Monte Alegre já conversei com algumas pessoas. Eu estou sim pegando pontos de referência nos bairros rurais para que a gente possa tentar trazer uma solução para isso, né? Claro que eu dependo do executivo, eu dependo de toda essa situação, mas até depois vou pegar o telefone da dona Maria e não, como a gente conversa com muita gente, sinceramente, de cabeça não estou lembrando, mas claro que eu vou pegar o telefone dela e quem me conhece sabe que eu vou ligar imediatamente e vou até ela. Sérgio Marques tem o telefone dela, né, Sérgio? Ela não participou pelo sábado. Ah, entendi. Tá certo.
Maria Aparecida, se você puder voltar a ligar para a gente, passar o telefone, algum contato, o vereador Adenilson Seron está disposto aí a ajudar você nessa questão. Você e todos aí os seus vizinhos, enfim, toda aquela parte ali, segundo ela, da cabeceira de Ubarana. E se você quiser ligar de volta, por favor, ligue e passe seu telefone, seu contato, que o vereador Adenilson vai te retornar. E até agradeço por ela ter se manifestado, porque é muito importante. A gente consegue fazer o quê? As pessoas vão indicando as situações, os problemas, é aqui, é ali, e a gente vai unindo tudo e para poder ter uma bagagem maior de mostrar as situações, de mostrar os problemas, para que a gente possa chegar numa solução. Agradeço a Dona Maria por ter se manifestado e pode ter certeza que entrarei em contato com ela. Assim, peço para que ela passe o telefone para o pessoal aqui e iremos até ela. Muito bem, a Andréia também entrou em contato conosco, perguntou sobre possíveis melhorias no Jardim Vitoriano. O senhor tem algum conhecimento, vereador Cássio? Durante a campanha, principalmente, né, Marcos, quando a gente está andando aí nos bairros, o pessoal sempre coloca, né, os problemas dos bairros. Fala, olha, se você entrar lá, gostaria que você fizesse isso, pedisse aquilo. E uma das reivindicações do bairro do Vitoriano é asfaltar aquelas ruas lá, que realmente tem bastante rua, com vários buracos, enfim, você passa de carro lá, muita trepidação. E realmente é um bairro que ficou de certa forma esquecido aí por um tempo, mas eu acredito que nessa administração deve chegar o asfalto lá. Eu já conversei com o prefeito uma vez sobre isso, ele tem uma vontade de asfaltar as ruas ali. Até eu tenho na cabeça de fazer uma indicação nesse sentido, né, de pedir o asfalto das ruas ali do Jardim Vitoriano, só que a gente sempre só pode fazer uma indicação por sessão. Então a gente tem tanta indicação para fazer, que a gente acaba deixando, né, um pouquinho mais para frente algumas, né? Então, se der tempo de eu fazer essa indicação, vou fazer com muito prazer. Dizer para o André que nós estamos atentos com relação a isso, os vereadores, e acredito que o prefeito também está ciente disso e deve executar essa obra, não sei quando ainda, mas tem essa vontade também. Muito bem, deixa eu passar o boletim epidemiológico sobre o coronavírus, o boletim mais atualizado. São 7.133 notificações em José Bonifácio, sendo 4.676 casos descartados, 2.417 casos confirmados, 2.417, 2.327 curados, 40 suspeitos, 43 em isolamento domiciliar, 5 internados, infelizmente 42 mortes em José Bonifácio até agora. Vereador Adenilson, eu vou conversar com o Cássio também, que falou sobre essa questão, é da área da saúde, é dono de laboratório, ele tem dados aí, segundo ele, né, na última sessão, dados preocupantes aí de um crescimento que todo mundo está vendo, né, só não vê quem não quer. Você que está mais ligado ali na parte de zona rural, da pecuária, enfim, como é que você está vendo essa questão da pandemia nesses momentos agora que a gente entrou na fase vermelha de novo, Adenilson? É muito complicado, né? Você precisa, ao mesmo tempo, vamos se dizer assim, as pessoas precisam do emprego, precisam trabalhar, né? Então, assim, meu ponto de vista, eu acho que a maior transmissão de Covid não está no trabalho. Ela está nas coisas à noite, no churrasquinho, nas reuniões à noite, sabe aqueles, vamos dizer, o buchi-buchi. Festas clandestinas. Essas festinhas, se reúne, aglomeração. Se você pegar o comércio da nossa cidade, né? Se você pegar o comércio da nossa cidade, ali entra 1, 2, 3 pessoas para poder fazer querer adquirir alguma coisa com distanciamento, que o pessoal está fazendo as coisas corretas. Não vejo que seria o maior problema o trabalho, né? Vejo a imprudência às vezes noturna, por festas, por essas coisas, né? Que está clandestinas, né? Mas o governador deu um decreto, cabe a nós ouvir, tem que segui-lo, né? O governador é autoridade, você não consegue tirar isso. E na parte rural, eu sempre falo que o rural ele é mais isolado, ele é mais
trabalho ar livre, ele é menos populoso, ele é mais assim tranquilo, mas também se deve os devidos cuidados e analisar as situações. Cássio, você citou essa questão da pandemia e a gente sempre tem muita atenção nas suas palavras com relação, só especificamente na relação que você tem com a área da saúde. Você é dono de laboratório de análises clínicas também e consegue perceber se há um aumento, se não há, se está estagnado ali por uma amostragem, né? Acho que você tem essa condição por amostragem de exame, se está havendo uma explosão de casos ou não, e parece que você na última sessão falou sobre essa preocupação, porque você está constatando ali durante o seu trabalho e a sua andança a questão desse aumento, né? É verdade, Marcos. Realmente a gente tem percebido assim no dia a dia que houve um aumento aí depois de uma semana, 10 dias do carnaval, e agora também vem aumentando não só em nossa cidade, mas na região, no estado e no país. Eu citei na segunda-feira agora a questão, eu sei que ninguém é dono da verdade, né? A gente está aprendendo a conviver com essa pandemia, mas nós temos que ter um equilíbrio, né? Equilíbrio com a saúde, equilíbrio com a economia e também preservar a liberdade das pessoas. E eu disse que eu não era favorável a esse lockdown, a fechar o comércio, ao pequeno comércio, porque já foi provado, já foi demonstrado, não só no Brasil, que esses lockdowns não resolvem a situação. Você vê, já está 1 ano de pandemia, então se politizou muito essa pandemia. É lógico que ela é real, que ela existe, a doença existe, ela infelizmente mata algumas pessoas que infelizmente tem uma reação pior que a outra. Enfim, lógico que ninguém está falando aqui que vamos dizer assim, que não quer preservar a vida, muito pelo contrário, eu sou da saúde e eu preservo, né, a questão de diagnóstico, enfim, de preservar a saúde, de preservar as pessoas, de ter qualidade de vida. Agora, se você fecha o comércio que não tem culpa, né, não tem culpa dessa transmissão, como disse o vereador Denilson agora, o maior índice de transmissão já está provado que é onde tem aglomeração. Tem aglomeração onde? Geralmente em casa, tem contato físico, nas baladas, nos bares, enfim, aonde que tem mais contato físico. Então, o que tem que a população também tem que ter, né? A conscientização. Conscientização do quê? Que tem que usar a máscara, que tem que higienizar as mãos e que tem que ter o distanciamento social. Essas 3 vertentes, essas 3 atitudes é que vão diminuir a transmissão do Covid. Você vê que em São Paulo, por exemplo, chega até ser uma hipocrisia fechar na parte da noite. Você vê lá depois das 8 horas da noite as ruas vazias e no outro dia, 6 horas da manhã, o metrô lotado, um empurrando o outro, um falando com o outro, um empurrando o outro. E quer dizer, então não tem nada a ver fechar à noite e no outro dia está lotado os ônibus, o metrô, enfim. Agora, o que acontece? Os governos, tanto federal e estadual, que são os responsáveis pela questão hospitalar, a saúde pública, ela é tripartite, é administrada pelo município, pelo governo do estado e pela União. Então, o município ele tem a sua função, né, na saúde pública, que são os ambulatórios, o laboratório, enfim, até o pronto-socorro é obrigação do município. A parte hospitalar, que a gente chama de média e alta complexidade, a responsabilidade é do estado. E a gente percebe que há 1 ano de pandemia eles não fizeram investimento na saúde para aumentar os leitos de uma forma que suporte, né, a internação desse paciente, principalmente devido ao Covid. E quem já tem aí seus 30, 40 anos ou mais, sabe que antes da pandemia, o hospital de base, por exemplo, sempre teve UTI lotada. Sempre teve gente no corredor. Então não existe só o Covid, existe doenças cardíacas, existe câncer, existe problemas renais, enfim, um monte acidentes, né? Acidentes que aparece de repente aí. Então, isso tudo canaliza para centro cirúrgico e UTIs.
Então sempre teve lotado. E o que acontece? O governo não se preocupou em aumentar. Você vê a nossa Santa Casa aqui, com 60 leitos, com alguns respiradores, são muito poucos que tem aqui, pela quantidade de população que tem que atender. O Estado só deu um respirador nesse tempo todo. Então por que não investiu na Santa Casa? Por que não abriu leitos aqui? Por que não colocou UTI? Um ano, gente, de pandemia, fizeram hospitais de campanha, superfaturaram compras de equipamentos, de contratos, enfim, gastaram o dinheiro aí, os governantes não precisaram fazer licitação, torraram o dinheiro público, que é o dinheiro do povo, e não deu respaldo para a população. Então você vê aí, ó, um ano de pandemia, o que fizeram para a Santa Casa, certo? Eu até comentei o ano passado com o provedor, falei, agora é o momento de buscar recursos, né, de pedir investimento, de pedir para o governo, para os deputados, para investir no hospital. E o provedor, coitado, ele também não tem culpa. Até ser provedor de Santa Casa hoje é um ato de coragem, não é qualquer um que pega um abacaxi desse para administrar, né? E eu já fui secretário de saúde, eu sei a visão que o governo do estado tem com as Santas Casas. Eles não estão nem aí para esses hospitais, eles investem em hospitais grandes, em seus hospitais regionais, assim como o hospital de base, e deixam a Santa Casa à míngua. Então precisava ter um olhar diferente para esse hospital, para as Santas Casas, né? Não é só José Bonifácio, que tem Santa Casa, e investir mais nos hospitais. Então o governo está fazendo lockdown, está falando de transmissão e muda o foco da conversa. A própria imprensa colabora com isso. O foco não é só esse lockdown, o foco é investir na saúde. Né? Nós temos que cobrar dos nossos governantes de investimento na saúde pública, nos hospitais públicos. Quantos milhões e milhões de reais o governo federal mandou para o governo do estado, para os municípios? Quantos milhões veio para Bonifácio ano passado? Eu até vou fazer um requerimento nesse sentido. Cadê os milhões de reais do ano passado que veio para José Bonifácio, para o Covid e aonde foi investido? Nós precisamos saber disso. Cadê o dinheiro? Uma pasta específica para isso, né? Então, é verdade. Fizeram que compras que fizeram? Com licitação, sem licitação, enfim. É isso que nós devemos ter esse olhar. Cobrar o governo do estado para fazer investimento em hospitais, não fechar o comércio. O coitadinho do comércio, outro dia eu estava na frente de um supermercado cheio de gente, lógico, com protocolo de higiene, de espaçamento, mas estava cheio de gente. E numa loja da frente, uma loja de elétrica, de elétrica e encanamento de casa, fechada. Então, quer dizer, o coitadinho ali que tem um ou dois balconistas, que entra uma ou duas pessoas lá dentro, que também faz o protocolo de higienização, tudo, que exige a máscara. Qual que é a diferença desse coitadinho ali pequeno com o supermercado, com a lotérica, com os bancos, né, onde que aglomera mais pessoas? Então, está sendo feito de uma forma injusta, né? O comércio, o coitadinho, está aí há um ano sofrendo com diminuição de venda, né, enfim, o cara tem que pagar aluguel, tem que pagar funcionário, tem que pagar INSS, tem que recolher imposto. Enfim, a carga tributária no Brasil é muito pesada para o empresário. E aí vem esse governador e fala para fechar o comércio. Então, eu sou totalmente contra isso. Não acho que o horário também, olha que forma, se você pensar e raciocinar em senso crítico, você reduzir o horário do comércio, você vai provocar mais concentração de pessoas. Se você ampliar o horário do comércio, você vai diluir a concentração de pessoas, certo? E então, por exemplo, se você diminuir o funcionamento do supermercado, vai mais pessoas naquele horário. Se você ampliar o funcionamento do mercado, as pessoas vão mais à noite, mais à tardezinha, no meio do dia. Enfim, dilui, né? E concentra-se menos pessoas. Então, são atitudes que o governo está tomando que está, pelo contrário, está fazendo transmitir mais. E outra também, a população precisa se conscientizar com relação às festas, aos pancadões, a essa juventude. Muitas vezes a gente entende o que é um jovem, mas tem que ter consciência agora, tem que pensar no coletivo. Tanto a PM quanto a prefeitura tinha que fiscalizar mais as ruas à noite, os restaurantes, as baladas, enfim. Lógico que agora está proibido as baladas, mas quando voltar, ter espaçamento, dá para conviver. Eu fui em jantar no ano passado, que o buffet é super organizado, as mesas
distantes, as cadeiras para a gente sentar com espaçamento legal, para você pegar a comida tinha que colocar luva, enfim, com todo aquele protocolo, dá para conviver. Eu acredito que dá para conviver. Nós tivemos aí gripes aviária, gripe suína e nunca teve lockdown, né? Também morreu-se muita gente com essas doenças no mundo. Agora parece que tem não sei, um envolvimento da imprensa. Você vê lá nos Estados Unidos, o Donald Trump saiu de presidente, parece que acabou o Covid lá, ninguém fala mais, ninguém mostra mais hospital, mostra ambulância, mostra gente morrendo, sendo enterrada. Aqui no Brasil a imprensa só fala disso, só mostra caixão, só mostra hospital, só mostra pronto-socorro, só mostra ambulância e coloca pânico nas pessoas, e a gente acaba se envolvendo e acreditando que esse lockdown está certo, né? Então não está certo esse lockdown. O que está certo, o que tem que se fazer é conscientizar, usar máscara, lavar as mãos, se proteger, distanciamento, né, contato físico, evitar com familiar principalmente, em festas. Eu acho que esse que é o caminho do equilíbrio. Nós vamos equilibrar saúde, cobrar mais investimento do governo do estado e da União. Nós temos que preservar a economia, porque se não tiver emprego, se não tiver renda, passa fome, dá estresse, dá ansiedade, dá depressão, desencadeia outras doenças, e pensar na liberdade que nós temos que ter, né, de ir e vir. Esse é o caminho, eu acredito, que para a gente viver melhor nesse país, nesse momento. Se você pegar até no que o Cássio disse, né, tudo que é clandestino não é organizado. Então, se fiscalizar aquilo que é clandestino, reduz muito. Agora, aquilo que é organizado e que é aceito, dá para fazer bem organizado, bem com distanciamento. Então, consegue encaixar. Precisamos só fiscalizar aquilo que é clandestino. O resto, as pessoas, eu tenho certeza, o povo quer trabalhar, o povo está fazendo. As pessoas das empresas, as pessoas do pequeno comércio, as pessoas que querem, eles precisam. Eles estão na gota d'água. Ele vai chegar uma hora que, vamos dizer, tem pessoas que já não estão aguentando mais. Então, aquilo que é clandestino, fiscalizar e punir. Aquele homem que é o trabalhador, que ele está aceitando, que ele vê aquilo que o sanitário fala, de fazer isso, fazer aquilo. Então é importante a gente dar esse apoio para eles. Não estamos contra o lockdown, falar que... Mas assim, não dessa forma. Nós precisamos restringir aquilo que é clandestino, aquilo que é errado. Agora o trabalhador, não entra 1, 2 numa loja, outra coisa. Meu ponto de vista, não é ali que está o problema. Concordo com o vereador, né? Colocou bem, só para complementar o que ele falou, acabei esquecendo de falar da indústria. Né? Você imagina se fosse parar as indústrias. Hoje tem indústria com 300 funcionários, com 200 funcionários, com 100 funcionários, e eles estão trabalhando. Você vê o próprio Minerva, né? O Minerva tem 700 funcionários. Tem um trabalho fantástico ali de combate ao Covid, um controle rigorosíssimo. Eu tenho recebido vários pacientes no laboratório que vêm para entrar no Minerva e tem que fazer o exame do Covid antes de entrar, com o exame negativo. Então está sendo feito um trabalho muito rigoroso ali. Tem-se feito testes, né, de Covid nos funcionários, conscientização, fazem higienização, e a empresa está aí. Aí você fala, mas ninguém pegou Covid lá? Pegou, teve funcionário que pegou, mas pegou fora de lá. E quando foi identificado, ele já foi para isolamento, então não atingiu todos os outros. E o frigorífico, olha o tanto que ele gera de emprego, gera de renda, gera de arrecadação. Então olha que uma das maiores empresas aqui de José Bonifácio, penso eu talvez a maior hoje, olha que importante, né, deixar eles trabalharem, né, com consciência, fazendo lá os protocolos que a saúde determina. Mas também é uma engrenagem perigosa, né? Porque se você acaba fechando o comércio e não há consumo, a indústria tem que parar. Isso não vai fechar, exatamente, né, Denilson? Exato. Se você não deixa a pessoa consumir, a indústria para. É perigoso isso. Parece que eles não pensam muito em... Fica falando de reunião com gestor, com reunião com não sei o quê, com comissão de cientistas... Mas parece que é tudo incoerente, parece que eles não pensam nas coisas. A impressão que dá é essa. Foi o que desculpa, Cássio, mas foi o que você disse, quer dizer, fecha tudo das 8 da noite às 5 da manhã e depois
todo mundo saindo pela janela do metrô, do ônibus. Não tem sentido isso. Não dá para entender. Infelizmente se politizou muito, né, essa questão da pandemia. E assim, olhando pelo senso crítico, né, parece que há uma força aí de alguns políticos para causar o caos, para causar mais pobreza, para causar mais pânico, para fazer a população ficar revoltada e derrubar o governo. Então, você percebe que é uma briga de poder isso aí. Nós que estamos aqui embaixo estamos pagando o pato, infelizmente. Essa é a realidade. Se você analisar, só para completar, claro, quando você precisa de uma saúde boa, como é que você faz uma saúde boa? Você precisa investir na saúde, você precisa de dinheiro. Então, quando você vai diminuindo a arrecadação, diminui tudo, é uma engrenagem. Sem o dinheiro você não consegue investir na própria saúde. Sem dúvida. E o governo vive do quê? De arrecadação, de impostos, etc. Então, é uma engrenagem que parou a economia, parou. Só que também você não consegue arrecadar para poder passar um dinheiro melhor para o estado, para o município. Então, fica se complicando, né? Você tem algum assunto que você queira comentar nesse último bloco, Adenilson? Sim, eu quero compartilhar que ontem, na sessão de segunda-feira, o Rafael, presidente, através do requerimento do Jefferson, né, comentou de uma reunião sobre a Transbrasiliana, a questão do pedágio e tudo, e eu mandei uma mensagem para ele se eu poderia ir junto nesta reunião, né? E não tinha lugar, estava vendo se tinha lugar e aconteceu de ter um lugar e nós fomos ontem para Marília. Na Marília, lá no conjunto com o prefeito de Marília e vários prefeitos da região aqui, sobre essa questão do pedágio, né? Infelizmente, o projeto deles lá, estava o deputado Capitão Augusto, deputado federal, o projeto deles é de ampliação, de duplicar próximo do pedágio até I-100 e próximo de Promissão para frente lá. E nós questionamos por que nós não estamos sendo contemplados, o município de José Bonifácio, né? Nós pagamos uma conta, né, do aumento do pedágio, mas queremos também ser contemplados. E fomos lá estamos indo em diálogo, conversando por essa questão, reivindicando que nós também queríamos a duplicação dentro do nosso município, passando por aqui. Então quero compartilhar que a gente foi lá ontem, né? Participamos da reunião e vamos ver, ainda está em andamento. Mas ficou uma porta aberta, alguma possibilidade de diálogo ou já fecharam a questão? Vocês vão pagar a conta de outras cidades? Porque é o que está acontecendo, sim, né? Infelizmente esse aumento, você pega o trabalhador que vai para Rio Preto, Badiba City, ali próximo, todos os dias é muito difícil. No momento de crise, no momento de desemprego, no momento difícil, um aumento do pedágio, né? Até o Cássio, vou dar uma parte para o Cássio, que ele disse uma coisa muito importante, né? O Cássio falou assim: se arrecada para construir, depois se arrecada, você paga o que você passou. Então, mas nós não estamos em diálogo ainda, mas parece um caso difícil. Vamos encerrar com esse assunto então, Cássio, já que nosso programa está aí por 4 minutos, nós temos que encerrar. Gostaria que você falasse também as suas considerações que você pautou na última sessão da Câmara sobre esse aumento absurdo de 48% no pedágio e para custear uma obra que nós não vamos usufruir. É verdade, Marcos. Infelizmente, a OAB entrou em 2018 contra esse aumento, que era para ter sido naquela época, e aí agora eles ganharam na justiça. Eu não participei dessa reunião aí, mas vai ser difícil reverter. Infelizmente, eu não sei o contrato, eu precisava até saber desse contrato e como que é dessa concessão de uso, porque é o que o Denilson acabou de falar agora, que eu disse na Câmara, né? A gente paga para eles construírem e depois a gente paga para usar. Então o que é o correto? Eles tinham que construir primeiro a duplicação para depois eles dar um aumento e cobrar. Aí é justo. Agora a gente pagar a conta de tudo para fazer e para usar é complicado. Gostaria de também, Marcos, já que a gente são muitos vereadores, a gente demora para chegar aqui, e falar um pouquinho aí de outras indicações, né? Ontem eu fiz a indicação para a construção da nova lagoa de tratamento, fiz a indicação para a construção do anel viário para ligar a BR-153 a SP-425, também fiz uma indicação para construção, reforma e ampliação do caninho municipal, construir um gatil também, e também o asfaltamento e abertura da Avenida Guilherme Machado, que é lá do Polo Industrial,
margeando a SP 425. E dizer também que eu fui a Brasília nesse mês agora, encontrei com o prefeito lá, nós fomos lá na FUNASA com apoio do Partido Patriotas, reivindicar aí um recurso de 10 milhões de reais para nova lagoa de tratamento. Então o prefeito protocolou lá o projeto e agora nós vamos esperar aí a aprovação do orçamento federal, do governo federal, para incluir no sistema de convênio do governo federal e correr atrás dessa verba, que é uma obra de suma importância para a cidade. A gente prometeu na campanha que ia lutar pelo desenvolvimento, pela defesa das pessoas, dos animais também. Então, falar de desenvolvimento e não falar de lagoa de tratamento não tem sentido. Nós precisamos fazer essa lagoa urgente para a cidade crescer, se desenvolver e a gente gerar mais emprego, mais renda e melhorar a nossa qualidade de vida. Também tivemos uma reunião com o deputado federal Geninho Zuliani, que prometeu também um empenho aí junto com o vice-governador Rodrigo Garcia para também fazermos o anel viário ligando a BR-153 a SP 425, que vai ser também uma grande obra de suma importância para a cidade, vai agregar muito valor para os produtores rurais daquela região que vai passar ali, aqui perto próximo aqui do Monte Alegre. E eu acredito que vai agregar muito valor para esses produtores, vai tirar os caminhões pesados da cidade, né, o excesso de carga que tem nas ruas da nossa cidade, e a cidade também, eu acredito que vai direcionar o desenvolvimento para aquela região, né, aqui do córrego Monte Alegre, aqui passando pela Santa Casa. Eu acredito que a cidade possa ter um desenvolvimento para esse anel viário, né, que vai ser muito importante para a nossa cidade, para a nossa região, para os caminhoneiros, para os usineiros, enfim. Vai ser bom para a região inteira, vai ficar fantástico esse anel viário e penso que a gente consiga nesse mandato aí. Quero nesse sentido também dizer que o nosso prefeito também tem se dedicado muito a correr atrás desse recurso. Tenho certeza que ele vai conseguir também, junto com a força do Poder Legislativo, com os vereadores e a força dele também. Acredito que nós vamos conseguir grandes obras nesse mandato. E é isso que nós esperamos. Muito obrigado, Cássio. Obrigado, Adenilson. Suas considerações finais. Eu agradeço pelo convite, agradeço aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, aqueles que estão participando aí, trazendo as necessidades do município. Então, muito obrigado por participar. Fico muito contente porque é uma parceria, né? Nós com os munícipes, eles indicando, falando, questionando, perguntando. Parabenizo, muito obrigado. Precisamos unir isso mesmo e procurar soluções juntos. Obrigado, Cássio. Obrigado, Marcos. Obrigado a toda a equipe técnica aqui, ao vereador Denilson. Um grande abraço a todos os ouvintes. Muito bem, nós ficamos por aqui. Quarta que vem voltamos com mais um Cidade em Pauta. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.